e abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 42, e nós vamos ler os versos de 1 a 6. O tema desta noite é Conhecendo a Deus. Jó, capítulo 42, dos versos de 1 a 6. Todos encontraram? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Até aqui, meus irmãos, podem se assentar. Queridos irmãos, o livro de Jó relata uma história bastante conhecida. Um homem justo, íntegro, muito rico, o maior de todos os homens no Oriente. Mas, repentinamente, sua vida mudou drasticamente. Deus entregou Jó nas mãos de Satanás. E em um único dia, Jó perdeu todos os seus bens e todos os seus filhos morreram. Em um segundo momento, Satanás, com nova permissão de Deus, feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Assim como a vida de Jó, também estamos sujeitos às alterações também. Um dia está tudo bem, o outro dia tudo desmorona. Um dia estamos no alto da montanha e em outro dia no vale. Em um momento estamos rindo e em outro momento estamos chorando. Além do sofrimento, Jó foi atacado com palavras duras dos seus amigos. Os seus amigos buscavam uma inter-relação entre o pecado passado e o sofrimento do presente. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler todo o livro de Jó. Mas se você não leu, eu recomendo você a ler esse livro magnífico. Mas se você já leu o livro de Jó, você deve ter percebido que no capítulo 3 até o capítulo 31, vemos Jó procurando respostas para o seu sofrimento. E a partir do capítulo 32 até o capítulo 37, temos o discurso de Eliú, um homem justo e sábio que buscava corrigir as falhas de Jó e dos seus amigos. A partir do capítulo 38 até o capítulo 41, é o ponto alto da narrativa desse livro, pois é aí no final do livro que Deus começa a responder a Jó. Chega então no capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó. E aqui na minha Bíblia, não sei na sua Bíblia, mas está assim:
a confissão de Jó. E nesse capítulo 42, Jó vai nos apresentar pelo menos 3 lições que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. A primeira lição ensinada aqui por Jó é: reconheça a soberania de Deus, mesmo sem compreender. Reconheça a soberania de Deus, mesmo sem compreender. Os versos de 1 a 3 nos diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Percebam, meus irmãos, que nesta declaração, Jó testifica, Jó reconhece a onipotência de Deus, Jó reconhece a soberania de Deus, Jó reconhece que Deus tem o poder para fazer tudo aquilo que em sua perfeita sabedoria e vontade Ele deseja fazer. No versículo 2, o texto diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Ou seja, nada sai do controle de Deus. O que Ele ordenou será cumprido. O que Ele permitiu será resolvido. O que nós fizemos contra Ele já foi perdoado em Cristo Jesus. E se você já confessou o seu pecado, então, meu irmão e minha irmã, entregue os seus momentos, tanto bons como ruins, naquele que tudo pode, e descanse na soberania de Deus. Irmãos, a história de Jó é uma história que mexe muito conosco. Jó era um homem muito rico, o mais rico do seu tempo. Tinha uma família abençoada. Todos os dias ele consagrava os seus filhos diante de Deus. Mas de repente, o Senhor leva Jó para o vale da sombra da morte. De repente, o Senhor leva Jó para o deserto. É no momento de dor, é no momento de sofrimento, de tudo aquilo que Jó passou. E aí chega no finalzinho do seu livro, o capítulo 42, aonde Jó, de maneira mais clara, ele começa a reconhecer que Deus é soberano, mesmo ele não compreendendo o porquê está passando por tudo isso. Ou seja, os planos de Deus, meus irmãos, é fazer com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Isso significa que o propósito de Deus é nos transformar à imagem do seu Filho. Esse é o bem para o qual todas as coisas cooperam. Às vezes nós passamos por situações complicadas, situações difíceis, que nós não conseguimos compreender, que nós não conseguimos entender o porquê nós estamos passando por tudo isso. E aí, Deus nos permite passar pelo deserto, para aquele momento de dor, para aquele momento de sofrimento, para que eu e você venhamos a começar a compreender que nada foge do controle do Deus Todo-Poderoso. Ele cuida de você. Se você veio aqui essa noite e está passando por situações difíceis, passando pelo deserto, creia que o Senhor está no controle e Ele continua cuidando da sua vida. É isso que o Jó nos ensina aqui, nos versos de 1 a 3. Mas nós temos aqui
uma segunda lição ensinada por Jó. E essa segunda lição, meus irmãos, esteja pronto para aprender. E essa lição não é fácil. Por que não é fácil? Porque muitas vezes nós não queremos aprender. Muitas vezes as nossas vaidades, muitas vezes nós achamos que temos o domínio de tudo, que conhecemos tudo, e vivemos numa época, no século XXI, onde a tecnologia está aí. E quando chega nessa época, no século XXI, com a tecnologia bem desenvolvida, achamos que conhecemos até mais do que Deus. E com isso temos a dificuldade de estar pronto para aprender. O sofrimento que Jó passou levou ele a refletir isso. Agora, no finalzinho da sua vida, Jó está pronto para aprender mais de Deus. Veja o que diz o versículo 4. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Jó afirma, meus irmãos, que está pronto, não mais para perguntar, mas para aprender. Jó afirma com essas palavras que ele está pronto agora, não mais para questionar, não mais para murmurar, não mais para reclamar, mas agora está pronto para aprender. As lutas, os problemas da vida, as situações complicadas que muitas vezes eu e você viemos a passar, muitas vezes nos faz murmurar, muitas vezes nos faz reclamar, e com isso temos muita dificuldade de aprender. Antes Jó dizia, perguntarei e me responderás, mas no final do livro ele diz, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Veja a mudança dos verbos aí. A partir do momento que Jó reconhece a soberania de Deus, ele percebe a sua falta de conhecimento e entendimento acerca da maneira como o Senhor age. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Jó reconheceu que os caminhos do Senhor estão além da compreensão humana. E muitas vezes, em nossa vida, pensamos que sabemos mais do que realmente sabemos. Às vezes questionamos a Deus, sem entender totalmente a extensão do seu plano e propósito. Já parou para pensar que Deus permite uma enfermidade, nos leva para a cama, porque é na cama que nós olhamos para cima? Já parou para refletir isso? E aí nos faz lembrar das palavras do salmista, lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Jó aprende isso. Está passando por situação difícil. Está enfermo, com o corpo cheio de hematoma. Mas agora ele está pronto para aprender mais do Senhor. Para aprender a viver para a glória de Deus. Irmãos, apesar das nossas limitações, fazemos como Jó. Confie em Deus. Está difícil. As lutas são grandes. Tem feito você perder
Ou seja, continue confiando. Não desista da caminhada. Se você está aqui nessa noite, está andado ferido, os problemas da vida têm machucado você, eu quero te dizer, em nome de Jesus, não desista, continue confiando no Deus soberano. Porque é esse Deus que socorre Jó, é esse Deus que socorre a sua vida e a minha vida. Mas o texto, ele não para por aqui. Jó nos ensina uma terceira e última lição. E essa também é uma lição de extrema importância. A terceira lição aqui desse texto, do capítulo 42, na história de Jó, é: tenha uma nova experiência com Deus. Tenha uma nova experiência com Deus. Veja o que diz os versos 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir. A primeira coisa que Jó nos informa aqui, que o conhecimento que ele tinha de Deus era um conhecimento raso, superficial. É o conhecimento de muitos religiosos por aí. Um conhecimento superficial, raso. Mas agora Deus leva ele para o vale da sombra da morte. Mas agora Deus coloca ele no deserto. Mas agora Deus coloca ele no vale, como diz o salmista, no Salmo 84, no vale de Baca, no vale de lágrimas. Para Jó aprender uma nova experiência. Mas agora uma experiência mais profunda com o Senhor. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó era íntegro, Jó era justo, mas ainda não enxergava a Deus. O sofrimento e a revelação da grandeza de Deus, em meio ao sofrimento, removem as escamas dos olhos de Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Percebam, meus irmãos, que Jó agora se regozija por ter uma experiência religiosa inteiramente pessoal com Deus Todo-Poderoso. Percebam que Jó diz: eu te conhecia só de ouvir. Jó agora, meus irmãos, possuía uma fé viva. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei muito do nosso irmão Vanderlei, pela experiência que o nosso irmão passou. Foi um sofrimento que Vanderlei enxergou a Deus. Antes, ele conhecia a Deus só de ouvir. Deus permite passarmos pelo vale da sombra da morte, porque aí nos encontramos com Ele, com o Senhor, com Jesus, o Supremo Pastor. O texto ainda nos diz que Jó ainda estava nas cinzas, mas os seus olhos viram a Deus. Ou seja, ele sentia ainda a dor física, suas feridas ainda estavam abertas, as moscas ainda pairavam na podridão de sua carne. Ele ainda estava abandonado por seus amigos, ainda sofria a discriminação
mesmo assim, meus irmãos, ele pôde dizer: agora eu vejo a Deus. Ele sabe que Deus está com ele e no meio do sofrimento. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Porque agora nós podemos ver que essa segunda experiência que Jó tem com Deus, ela é muito mais profunda que a primeira experiência. Quando Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, essa é a primeira experiência dele. Na época ainda que ele era um homem muito rico, que tinha uma família muito abençoada, que todos os dias consagrava seus filhos a Deus. Então ele diz assim: eu conhecia só de ouvir. Estava bem, mas de repente tudo muda. E agora ele vai sofrer. Vai enfrentar situações extremamente difíceis. Vai ver sua riqueza indo embora em poucos minutos. Vai ver o seu maior bem, a sua maior fortuna, os seus 10 filhos, morrendo. Teve que enterrar os seus 10 filhos, com dor no coração, com lágrimas nos olhos. Depois vai começar a enfrentar uma série de dores no seu corpo, que vai caminhar com ele por um longo tempo. Dor, sofrimento. Mas agora, no finalzinho da sua vida, ele tem uma segunda experiência. Uma segunda experiência muito mais profunda do que a primeira. Agora, os seus olhos veem o Senhor. Antes ele só ouvia, mas agora ele enxerga o Deus do impossível, aquele que coloca de pé aquele que se encontra caído, aquele que transforma. Agora ele vê aquele Deus que tudo pode. Agora ele vê aquele Deus soberano do qual ele se dobra e clama. É esse Deus que tem nos ajudado, que tem ajudado você. Se você, meu irmão, minha irmã, tem enfrentado situações complicadas, dias difíceis, que tem machucado você, machucado a sua alma, ferido você, tem feito você chorar, tem feito você perder noite de sono. Clame ao Senhor, faça como Jó, clame a Deus, busque a presença do Senhor e tenha uma experiência mais profunda com Deus Todo-Poderoso. Porque esse é o Deus do impossível. A experiência de Jó, essa segunda experiência de Jó, foi uma experiência de restauração da sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque o finalzinho do livro conta isso para nós. O versículo 10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Perceberam a restauração que Deus fez na vida de Jó? Ele perdeu tudo na sua primeira fase, mas agora na segunda fase, Deus restaura ele e dá o dobro do que ele tinha. E o texto ainda continua dizendo: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto antes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado
cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou Jó, o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira de Gemima, e da outra de Quésia, e da terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Irmãos, Deus é o Deus que restaura, é o Deus que transforma, é o Deus que muda a vida do homem. E esse Deus Todo-Poderoso, que é soberano, enviou a esse mundo o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus veio a esse mundo para resgatar aquele que estava perdido. Jesus veio a esse mundo para entregar o maior presente que o homem não consegue comprar, que é a salvação. Jesus veio a esse mundo para trazer uma cura, não apenas uma cura física, mas uma cura da nossa alma. Como disse, os teus pecados estão perdoados. Esse é o Deus em Jesus Cristo que transforma vidas. Esse é o Deus em Jesus Cristo que sara feridas. Esse é o Deus na pessoa de Jesus Cristo que restaura relacionamentos quebrados. Esse é o Deus Todo-Poderoso na pessoa de Jesus Cristo e na ação da pessoa do Espírito Santo, que selou você para todo sempre. E agora você tem a vida eterna, a salvação em Jesus Cristo. Passe o que for, nada e ninguém pode tirar você das mãos do seu Redentor. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e irmã. Que o Senhor continue fortalecendo você. Que o Senhor continue ajudando você a continuar caminhando e crendo nesse Deus que é soberano. Amém?